que com 12 anos eu consegui comprar uma máquina Polaroid. Então o processo de revelação me encantava muito. Era como se descobrisse, era um fascínio um tanto quanto mágico pela coisa. E a partir daí eu nunca perdi contato, né? A vida foi guiando, a gente foi estabelecendo uma relação tanto quanto distante, mais caseira com a fotografia, mas aí na faculdade reaproximou, vamos dizer assim. Então a gente conseguiu fazer uma graduação, me identifiquei muito com a disciplina de fotojornalismo e a minha graduação foi no interior de São Paulo, inclusive foi Marília, e aí a gente teve o contato de aproximar, estender o debate para um TCC, e aí quando eu voltei para Alagoas, o primeiro emprego que apareceu foi em um jornal semanal como fotojornalista. E aí a gente começou a desenvolver o trabalho, estender, estabelecer uma relação com o texto e deu continuidade. Saí para fazer uma pós em fotografia em 2009 em Londrina, né? E aí eu dei continuidade, namorava essa pós desde 2004, no final da minha graduação, mas em 2009 eu tive a possibilidade de fazer a pós-graduação lá na UEL. E aí quando a gente voltou, teve a possibilidade ainda maior de manter contato com a imagem, com a fotografia, com a comunicação visual como um todo, através do UOL, que é a partir de 2009, né, onde a gente começa a percorrer o Nordeste, produzindo imagem, produzindo fotojornalismo, e comecei a dar aula em faculdades sobre fotografia. Eu não coleciono amigos quando eu abordo esse assunto. Particularmente pela minha formação, não dá para conceber a fotografia como arte. Pela reprodução que ela tem de algo palpável, né? Isso daí a gente busca sustentabilidade no argumento, não é o Beto nesse momento falando, mas você busca sustentabilidade em argumento de outros autores. A fotografia ela surge para a humanidade como uma máquina de pintar. Então, nesse aspecto, eu enquadraria ela mais como cultura de massa, particularmente falando, né, do que propriamente arte. Você tem uma tônica e você tem parte do seu processo criativo sustentado na expressão, mas a comunicação ela vem, antes de tudo, como fator motor na produção de imagem, entendeu? Então, assim, como arte, você chegar e dizer assim, poxa, as fotografias que você produz são verdadeiras obras de arte? Não é. Elas têm o princípio básico, o preceito básico de informar. Então, ela, antes de qualquer coisa, ela é cultura de massa. E eu fico extremamente realizado por isso, por fazer jornalismo, por ser, sim, né, estar trabalhando com instrumento, como comunicação de massa. E a minha relação, mais uma vez, eu não coleciono amigos quando eu digo isso, tá? Mas não dá para conceber como arte o que eu faço. Até porque ela é reproduzida ao infinito, né? Então você tem uma nova significação. A foto do abraço alagoano prova isso. Ela foi feita em 2010 com um propósito específico para selar a trégua entre dois adversários políticos extremamente antagônicos. Em 2012 ela foi revisitada, ressignificada através da possibilidade de uma nova aliança política. Então essa ressignificação, você percebe que a mensagem ela é contínua. Mas antes de qualquer coisa, fotografia é informação, é mensagem. O Salgado ele desenvolve uma plasticidade na imagem que para o jornalismo diário talvez não seja interessante, né? Então a gente lida com cuidado, a gente tem um Salgado como referência, mas a plasticidade que ele imprime no material, tanto que ele tem um laboratório de revelação próprio, ele produz imagens com uma temperatura de cor específica, com uma química de papel fotográfico que só ele tem, que chega a dialogar como se fosse uma obra de arte, a fotografia. Então, assim, para o jornalismo e para a comunicação, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. A gente tem que ter o Salgado como referência, que é o maior fotógrafo em atualidade hoje, mas se preocupando que até que ponto eu vou exercer uma influência na leitura da imagem do meu espectador, tocando, sensibilizando ele pela plasticidade da imagem. A gente vive situações de, assim, às vezes chega a ser extremo, porque vem o desgaste físico, vem o desgaste do assunto que está abordando, e muitas vezes você mexer com o fator humano, com o social, mexe muito com você. A gente vivenciou algo parecido na enchente de 2010, né?
onde você tinha, por exemplo, você se deparava com cenas, o UOL mandou a campo para produzir fotografias e vídeo, né? Fui com um cinegrafista, à época um amigo nosso que trabalhava com a gente, e então a gente levou para produzir fotografias e imagens para o UOL. Quando chega em Branquinha, se depara com uma senhora que tinha voltado à casa, ela já estava alojada num abrigo, tinha voltado à casa dela, a casa totalmente demolida pelas águas daquele ano, e você não via, você só via o portão, né, na fachada da casa, ele em pé ainda, todas as paredes laterais e a casa abaixo, e ela ia lá todo santo dia, de instante em instante, né, abria o portão e com um arame ela fechava. E a gente se perguntava: senhora, o que é que a senhora está fechando? Sabe, meu filho, vai que vem alguém aqui e leva alguma coisa. Mas não tinha mais nada, ela não tinha mais nada para perder. Então você mexe, por exemplo, é meio que louco essa relação. Você se depara com respostas num momento de crise aguda que está passando, que foi uma tragédia enchente. Então você se depara com situações como essa que você não tem como não se envolver com aquele assunto. Então cabe a você esfriar a cabeça depois, tentar desconectar um pouco, mesmo sem ter tempo hábil para isso. A cobertura, por exemplo, do Eduardo Campos, foram 5 dias de muito intensa e muita emoção, porque morreram colegas profissionais de imprensa, tinha toda a dramaticidade, toda a comoção nacional. Você vê se erguer uma nova possibilidade política daquele ano, que foi, né, a Ana Silva se erguer, assumiu o posto do Eduardo Campos, que ela então era vice, com um discurso extremamente dramático. E você vê a eleição toda mudar, o rumo da eleição mudar. Então você começa a perceber, você está contando a história do país, com fatos extremamente importantes que podem dar a tônica do futuro da nação, contando através das suas fotos, através daquilo que você vivencia. Então assim, você mexe muito, são muito intensos. A cobertura do campus demoraram 5 dias, a gente dormia em média de 3 a 4 horas por dia, porque tinha que produzir muita coisa, era corpo chegando, era família, era repercussão, era emoção, e você não tinha um ponto de fuga, né, de você parar um pouco e dizer: poxa, vou respirar agora, vou estar com os meus, vou estar com os amigos, esposa, o que for, mas você não tinha. Então são 5 a 7 dias muito intensos, dependendo da cobertura, né, e você vive aquilo, e aí você precisa depois passar por um processo de restauração, que aí você vai tentar aliviar, vai tentar dar vazão para ver se volta ao normal. Mas são muito intensos, todos os trabalhos. Beto Macário pessoalmente, Beto Macário profissional. Você não consegue distinguir, mas enquanto profissional você tenta dar vazão e pensar muito no receptor. Beto Macário, na intimidade, assim, vamos dizer, é um cara extremamente tranquilo, né, que gosta de ficar perto de amigos, as pessoas queridas, mais próximas, mas enquanto profissional a gente tenta estabelecer a conexão e produzir a mensagem da melhor maneira possível, seja à frente de uma sala de aula, né, que hoje a gente tem a possibilidade de lecionar no ensino superior, seja através da publicação de imagens, da produção de imagens. Então, eu acredito que há uma conexão entre os dois, né? A realização, ela é latente na produção e a cada nova pauta, a cada novo trabalho que surge. E eu acho que você vive muito, se realiza muito no âmbito profissional, mas você tem que manter os pés no chão e continuar com essa escrita, vamos dizer assim. Escrita fotográfica? Sim, narrativas visuais. A gente não faz nenhuma fotografia à toa. Todas elas têm uma mensagem, têm um propósito específico, né? Não existe o acaso. Você pode ter sorte, mas o seu princípio de transmissão de informação, de escrita, da narrativa visual, ele vai se manter a todo tempo.